dia a todos. De acordo com o artigo 124, a agenda legal declara aberta esta sessão plenária. Eu inicio declarando os conselheiros se há alguma anotação a ser feita, alguma observação a ser feita em relação ao resultado da sessão plenária anterior. Sem anotação. Sem objeção, então dessa forma, se estão todos de acordo, ela está aprovada. Eu peço que a Secretaria das Sessões realize o sorteio dos processos, consignando que o conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento encontra-se em gozo de férias regulamentares e por essa razão não participa do sorteio. Da mesma forma, a conselheira Andrécia Martins, por estar relatando as contas do governo do Estado do Rio de Janeiro. Senhores, como de praxe, eu vou realizar aqui uma inversão na pauta, como forma de conferir preferência ao pedido de sustentação oral que foi formulado e que se encontra sobre a minha mesa por parte do senhor Farid Abrão Davi. Aqui o pedido de preferência em relação ao processo 213.027, de 6 de 2018, prestação de contas de governo do município de Nilópolis. Conselheiro Cristiano, trata-se de processo da sua pauta especial. Eu indago dessa forma se está presente o senhor Farid Abrão Davi ou o seu representante. O representante aqui indicado é o Dr. Marcos Antônio Carlos Souza, advogado inscrito na OAB do Rio de Janeiro, sob o número 91536. Estão presentes? Duas boas-vindas aos representantes do município de Nilópolis aqui ao tribunal. Eu vou conferir então a palavra, vou passar a palavra ao conselheiro relator, Cristiano Lacerda Guerra, e em seguida eu vou franquear a palavra ao advogado, representante do município. Então, o conselheiro Cristiano tem a palavra para relatório apenas. Bom dia, senhores conselheiros e procurador do Ministério Público Especial. O processo 213.027-6 de 2018 trata da prestação de contas do governo do município de Nilópolis, relativo ao exercício de 2017, sob responsabilidade do chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Farid Abrão Davi, encaminhado de forma parcial e tempestivamente a esta Corte e submetido a análise com vistas à emissão de parecer prévio, conforme dispõe o inciso 1 do artigo 125 da Constituição Estadual. Em razão da ausência de documentos indispensáveis à competente análise, foi formalizado o ofício regularizador, tendo sido os documentos solicitados encaminhados, dando origem ao documento TCRJ número 15.810-9/2018. Após o exame pertinente e consultivo do Parquê de Contas, sugeriu a emissão de parecer prévio contrário e, em 6 de novembro de 2018, proferiu decisão monocrática, abrindo prazo para a apresentação de manifestação escrita pelo jurisdicionado, que encaminhou os esclarecimentos registrados sob o documento TCRJ número 35586-4 de 2018. Após nova análise, os órgãos de controle manifestaram-se novamente pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas do governo do município de Nilópolis, com impropriedade de determinações, recomendações e comunicações e expedição de ofício em decorrência de 3 irregularidades. Número 1, ocorrência de cancelamento de restos a pagar processados no valor de R$ 74.075,02, cuja obrigação já fora cumprida pelo credor, não observando seu direito adquirido. Número 2, utilização de 83,35% dos recursos recebidos do Fundeb em 2017, restando a empenhar 16,65% em desacordo com o parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 11.494 de 2007. Número 3, o superávit financeiro do exercício 2017, apurado na presente prestação de contas, não está em consonância com o déficit financeiro registrado pelo município no balancete do Fundeb, revelando a saída de recursos da conta do Fundeb no montante de R$ 6,5 milhões, sem a devida comprovação. O Ministério Público Especial, representado pelo Procurador-Geral, manifesta-se novamente pela emissão de parecer prévio contrário, estando parcialmente de acordo com o corpo instrutivo, acrescentando uma irregularidade relacionada à gestão previdenciária. Em 27 de dezembro de 2018 e 25 de março de 2019, o chefe do Poder Executivo Municipal protocolou razões de defesa complementares por meio dos documentos TCRJ 39429-8/2018 e 12649-9/2019, respectivamente. Sobre o documento 39429-8/2018, em decisão monocrática de 9 de janeiro de 2019, comuniquei ao prefeito que, em
acordo com o disposto no artigo 45, parágrafo 6 do Regimento Interno, acrescentado pela deliberação TCRJ 294/2018, as razões de defesa complementares estão preclusas. Este é o relatório. Eu, então, agora passo a palavra ao representante do município de Nilópolis, o Dr. Marcos Antônio Carmo, que vai falar? Isso? Então, o senhor tem prazo regimental de 15 minutos para fazer a sua defesa oral e eu dou as boas-vindas ao tribunal. Obrigado. Muito bom dia a todos, eméritos conselheiros. Antes de iniciar minha fala, eu gostaria de saudar a pessoa do conselheiro Cristiano Lacerda, que sempre se mostrou probo e atendendo o jurisdicionado nas suas orientações e nas suas dúvidas. Bem, o defesa e os seus objetivos, a pretensão dos jurisdicionados, neste momento, ela se detém à irregularidade número 4, por entender que ela se anódoa, que sustenta de forma inequívoca o parecer desfavorável da Corte de Contas, ou seja, a utilização dos recursos na ordem de R$ 6.553.785,94 em desacordo ou em desalinho com a Lei Federal 11.494 de 2007. E nesses exatos momentos, a defesa gostaria de trazer a realidade que o município vivenciou naquele exercício. Quando recebemos a sede da prefeitura totalmente alagada, com água literalmente aos joelhos, com as luzes cortadas, com débito junto às concessionárias de energia, a Light, tínhamos um enorme déficit financeiro. Além do que, por ordem do presidente, do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, o município foi alvo de sequestros na ordem de R$ 6 milhões para pagamento de precatórios de exercícios anteriores. E naquela oportunidade, o chefe do Executivo tentou de toda sorte sensibilizar o presidente, então, sobre aquele que estava acontecendo. Todavia, ele disse que não haveria possibilidade de fazer até um possível parcelamento da ordem daquela quantia, que para o município de Nilópolis é de tamanha importância. O que não ocorreu, para nossa surpresa e felicidade, junto ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho, cujos débitos trabalhistas eram da ordem aproximadamente de R$ 2 milhões, e até levamos isso à consideração de Sua Excelência. Todavia, não obtivemos um resultado com relação aos precatórios de origem estadual. Diante de tamanha anomalia, foi editado, inclusive, o decreto pelo município de calamidade administrativa e financeira. Excelência, creio que essas razões são mais do que críveis para situar a desordem que estava instalada naquele momento do município. Ninguém é nada sozinho, e com o trabalho e apoio de toda a equipe, as coisas foram se encaminhando. Todavia, não havia naquele momento alternativas, estando provado aquele remédio amargo, ou seja, foi valer-se dos recursos do Fundeb para o pagamento de professores inativos. Das controvérsias. Ainda que minoritariamente, há entendimentos de que a Lei de Diretrizes de Bases, a Lei 7.348 de 85, não teria sido revogada expressamente. Isto porque trago também a colação a prestação de contas do governo do Estado de São Paulo, do senhor governador Geraldo Alckmin, no TCESP 5198989/2016, referente à utilização indevida dos recursos do Fundeb na ordem de R$ 6 bilhões. Trago a colação. Recomendação A1. Atente para a decisão deste tribunal não mais considerar, a partir de janeiro de 2018, no cômputo dos gastos com o ensino, os valores despendidos com o pagamento de inativos da educação, adotando medidas orçamentárias. Conselheiro relator, Edgar Camargo Rodrigues.
Excelência, gostaria de trazer ao conhecimento que o senhor Farid adotou esta justa, porém na contramão da legislação atual, com série de entendimentos. Não usufruiu do erário, não foi para pagamento, foi para o pagamento de professores, ainda que aposentados. Não atuou com dolo ou má fé, nem tampouco ficou inerte diante da decisão prolatada em parecer desfavorável. Sabedor de sua vulnerabilidade, tratou de promover a recomposição dessa verba do Fundeb. Em 10 de janeiro de 2019, recompôs em sua totalidade o montante já prolatado no parecer pelo TCE, cuja comprovação, ainda que extemporânea, fez juntar aos autos. Se estivéssemos diante de um direito penal, a voluntariedade e o arrependimento posterior certamente pesariam e seriam levados à consideração. De modo que as irregularidades imputadas, é isso que requer a defesa, de recomendações e não irregularidades. Concluindo, desta forma, as complementações trazidas aos respeitados conselheiros, espero e confio que estes elementos serão suficientes para o acolhimento da presente peça de defesa e, ao final, deliberem em transformar a irregularidade citada em recomendação, decidindo pela aprovação de contas relativo ao exercício de 2017, com ressalva. Era do Pontinho. Muito obrigado a todos. O tribunal que agradece a presença do senhor aqui na corte, realizando essa defesa oral, cumprimento pela sustentação oral realizada e retorno a palavra ao conselheiro relator, Cristiano Lacerda Guerra, para que possa conferir seu voto. Como mencionado no relatório, o chefe do Poder Executivo Municipal protocolizou razões de defesa complementares por meio dos documentos TCRJ 39429/2018 e 12649/2019. Ocorre que, no meu entendimento, as normas regimentais atuais desta Corte relativas ao processo de emissão de parecer prévio em prestação de contas de governo somente admitem nos termos do artigo 45, parágrafo 6 do regimento interno desta Corte, acrescentado pela deliberação TCRJ 294/2018 de 27 de setembro de 2018, a apresentação de defesa pelo responsável uma única vez. Tal restrição foi comunicada ao jurisdicionado através de decisão monocrática de 28 de setembro de 2018. Assim, a apresentação de razões de defesa através dos documentos citados resulta na consequente preclusão das razões de defesa complementares e no não conhecimento das mesmas. Todavia, no documento TCRJ 35586-4/2018, encaminhado tempestivamente, foram feitas alegações que somente puderam ser comprovadas de maneira superveniente com elementos constantes dos documentos TCRJ 39429/2018 e 12649/2019. Assim, com base nos princípios do formalismo moderado da verdade material, em caso, conhecerei parte da documentação encaminhada. Sobre a irregularidade apontada apenas pelo todo parquet de contas, relacionada às questões previdenciárias, destaco a regra de transição que tem sido adotada por este plenário, tendo por base a decisão proferida na prestação de contas do governo do município de São Fidélis relativas ao exercício 2017, do qual esta Corte decidiu que, a partir das contas de governo do exercício 2019, encaminhadas em 2020, a impontualidade dos repartos mensais ao órgão ou instituto de previdência, assim como o descumprimento dos parcelamentos porventura firmados com ele até o exercício de 2018, poderá ensejar a emissão de parecer prévio contrário nas contas de governo municipais. Em relação ao cancelamento de restos a pagar processados no valor de pouco mais de 74 mil, considero o valor imaterial, por representar apenas 0,03% das despesas empenhadas no exercício, em linha com decisões anteriores deste plenário, como na prestação de contas no exercício 2017 do município de Teresópolis, o processo TCE-RJ número 213.026/2018. As outras duas irregularidades restantes são relacionadas à utilização dos recursos do Fundeb. No documento TCE
RJ número 35586-418, encaminhado tempestivamente, o responsável ofereceu o esclarecimento sobre ambas as irregularidades. Acompanho o entendimento do Corpo Executivo do Ministério Público de Contas e afasto os esclarecimentos apresentados sobre a irregularidade relacionada à aplicação de apenas 83,35% dos recursos do Fundeb recebidos no exercício. Contudo, destaco aqui as razões de defesa apresentadas para a irregularidade referente à saída de recursos do Fundeb sem a devida comprovação. O responsável alega que encontrou a Prefeitura com um grande déficit financeiro, motivo pelo qual decretou o estado de calamidade pública no âmbito da gestão administrativa através do Decreto 4.164/2017. Diante do déficit financeiro da insuficiência de caixa de cerca de 25 milhões de reais, o jurisdicionado decidiu realizar o pagamento de servidores inativos da área de educação com recursos do Fundeb, entendendo que, no passado, tais despesas eram consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino. Menciono também a regra de transição estabelecida pelo plenário desta Corte de Contas durante a análise das contas de governo de 2015, quando foi comunicado a todos os jurisdicionados a alteração da metodologia de cálculo dos gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino, que deixaria, a partir do exercício 2018, de considerar as despesas com inativos no cálculo do limite mínimo constitucional. Diante da regra de transição adotada acima, o jurisdicionado entendeu que, em função da situação excepcional de calamidade na qual se encontrava o município, seria possível utilizar os recursos do Fundeb para o pagamento de inativos da área de educação no exercício 2017. Por fim, ao tomar ciência das irregularidades relacionadas ao Fundeb sugeridas pelo Corpo Executivo e pelo douto Parquet de Contas, com determinação para ressarcimento à conta do Fundeb do valor de 6,6 milhões de reais, o prefeito tratou de remediar os fatos e ordenou a transferência de recursos. Os comprovantes dessas transferências constam do documento TCE 12.649-9/2019, encaminhado intempestivamente, os quais conheço em caso como forma de comprovar as razões de defesa apresentadas tempestivamente anteriormente. A partir da exposição acima e dos documentos apresentados, tenho a dizer que, considerando que na apuração das despesas de educação para a aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino é computada a contribuição do município para o Fundeb, a qual em 2017 ultrapassou 19 milhões de reais, considerando que o pagamento de inativos com recursos do Fundeb foi inferior a este valor, totalizando 6,69 milhões de reais, considerando ainda que o responsável já ressarciu o montante de 6,55 milhões de reais à conta do Fundeb, julgo pertinente, em caso e diante da situação de calamidade e por estar dentro da regra de transição estipulada por este tribunal, reputar os recursos do Fundeb utilizados para pagamento de inativos da área de educação como uma aplicação válida para a manutenção e desenvolvimento do ensino básico. Assim, somando as despesas com inativos custeadas com recursos do Fundeb às despesas empenhadas no município, é alcançado o percentual mínimo de 95% para a aplicação dos recursos do Fundeb em 2017. Considero, portanto, em caso, a irregularidade superada. Contudo, acho oportuno alertar ao jurisdicionado que as despesas com inativos da área de educação foram consideradas excepcionalmente em função do estado de calamidade do exercício e por terem sido realizadas no exercício 2017, o último ano previsto na regra de transição estabelecida pelo plenário desta Corte de Contas. Assim, reforço que, a partir do exercício 2018, nas contas prestadas neste ano 2019, as despesas com inativos da área de educação não serão consideradas por este tribunal como válidas para a apuração dos índices obrigatórios da manutenção e desenvolvimento do ensino ou do Fundeb. Em relação à última irregularidade apontada, o Corpo Executivo constatou uma diferença de 6,55 milhões entre o resultado financeiro do Fundeb, apurado na prestação de contas, e o déficit registrado no balancete da Prefeitura, indicando a saída de recursos da conta do Fundeb sem a devida comprovação e que deveriam ser restituídos ao fundo. Conforme já mencionado, a Prefeitura, diante da manifestação das instâncias instrutivas acompanhada pelo Parquet de Contas, efetuou a restituição deste montante para o Fundeb, conforme apresentado no documento TCRJ 12.649/2019. Destaco que, ao considerar em caso as despesas combinativas na apuração do resultado financeiro do Fundeb para 2018, obtém-se um déficit que é maior
e o déficit constante do balancete do fundo encaminhado pela Prefeitura. Considerando ainda que o jurisdicionado já providenciou o ressarcimento do fundo conforme a orientação das instâncias instrutivas, considero emitida a irregularidade. Entretanto, julgo pertinente que o valor de R$ 6,69 milhões utilizado nas despesas com inativos seja ressarcido à conta do Fundeb. Tal valor, por si só, é suficiente para restaurar o equilíbrio financeiro do fundo, como o jurisdicionado já efetuou o ressarcimento de cerca de R$ 6,5 milhões, resta ressarcir à conta do Fundeb a diferença de R$ 137.391,91. Em relação aos demais aspectos da prestação de contas, destaco que o resultado financeiro apresentou um déficit de R$ 19,78 milhões, o que representa uma redução de 68,3% em relação ao déficit recebido da gestão anterior. Foram respeitados os índices constitucionais e limites referentes às despesas de pessoal, 45,53%, de educação, 26,24%, aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde, 16,39%, e demais índices, limites e restrições legais. Diante do exposto examinado no presente processo, considero as irregularidades sugeridas inadequadas e manifesto-me do mérito em desacordo com o Constitutivo e com o Ministério Público Especial, consideradas minhas divergências descritas no voto. Desta forma, meu voto é pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas do governo do município de Nilópolis relativas ao exercício 2017, sob a responsabilidade do senhor Farid Abrão Davi, com as ressalvas, determinações e recomendações neles constantes. Conselheiro Marcelo, concorda? Concordo. Conselheira Breia, Concordo. Dessa forma, de maneira unânime, o Tribunal delibera pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo do município de Nilópolis referentes ao exercício de 2017, nos termos do voto apresentado pelo relator Cristiano Lacerda Guerra. Eu agradeço a presença dos representantes do município ao tribunal e desejo um excelente retorno à municipalidade. Superadas, então, atendidos os pedidos de defesa oral que haviam sido formulados, eu passo a palavra ao conselheiro Marcelo Virgínia Maia para que possa relatar a sua pauta. Senhores conselheiros, senhor procurador-geral, senhora presidente, iniciando a minha pauta, em virtude de ingressos de novos documentos, solicito a retirada de um processo da pauta de sumário. Em seguida, relatarei 18 processos no rito sumário. Eu inicio com a representação com notícia de possível acumulação irregular de cargos pela senhora Lourdes na atividade posta no âmbito dos poderes legislativo e executivo do município de Teresópolis. Eu entendo que, embora haja informações no sentido de que a acumulação tenha cessado, são necessárias informações adicionais a fim de que se aferir a existência de dano horário. Portanto, eu voto pelo conhecimento da representação e comunicação. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Prosseguindo, mais uma representação em face de possíveis irregularidades mantidas no edital de pregão presencial número 44 de 2018 da Prefeitura Municipal de Paraty, cujo objeto é a prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos, operação de estação de transbordo e tratamento ao aterro sanitário, no valor total estimado da ordem de R$ 9.850.000. Houve a declaração de ilegalidade do instrumento convocatório. O certame foi posteriormente revogado pela administração e já há informações no sentido de que atualmente o serviço é prestado por dispensa emergencial. Nesse sentido, eu voto pela ciência plenária, por comunicação jurisdicionada, por determinação para que inicie os dados da contratação do CIDFIS, por ciência SGE, a fim de que se inserem nesses bancos dados e informações relativas à contratação da prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos no município de Paraty, de forma a viabilizar eventuais ações fiscalizatórias, segundo critérios de risco, materialidade e relevância, expedição de ofício e arquivamento. Como votam? Com relator. Aprovado. Prossigo com um conjunto de 10 ofícios regularizadores de contas de governo, todos de referência a prestações de contas de governo do exercício de 2018, dos municípios de Varriçaia, Resende, Paracambi, Quissamã, Itaguaí, São Sebastião do Alto, Bom Jesus, Tabapuana, Barra Mansa, Conceição de Macaú e Pereira. Nesse conjunto, diante da ausência de elementos indispensáveis à apreciação das contas, entendo que deve haver a modificação
para a apresentação de razões de defesa e comunicação para que haja efeitos elementos ainda pendentes. O voto, portanto, é pela notificação, comunicação, determinação e apensação. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Prossigo com o embargo de declaração postos pela sociedade Siemens Healthcare Diagnóstico Limitada em sede de representação em face de supostas irregularidades cometidas no edital de pregão eletrônico 206 de 2017 da Secretaria de Estado de Saúde para a aquisição de um tomógrafo. Considerando a notícia de julgamento em primeira instância de um mandado de segurança que julgou improcedente a pretensão autoral, denegando a ordem de segurança postulada pela representante, eu acolho a proposta da luta PGT de sobrestamento das medidas determinadas na sessão de 14 de agosto de 2018, no âmbito da presente representação, bem assim do julgamento dos embargos de declaração postos pela representante até o trânsito em julgado da referida ação judicial. O voto pelo sobrestamento e expedição de ofício. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Prosseguindo, um agravo em face de decisão que indeferiu a tutela provisória em representação em face de um cancelamento pelo DETRO do pregão número 5 de 2018, que tinha por objeto a prestação de serviços de fornecimento de soluções tecnológicas de computação móvel. Eu entendo que as razões invocadas não são capazes de firmar a decisão recorrida, na medida em que a concessão de uma medida de urgência drástica para anular o ato administrativo, à luz do que se apresenta na inicial e sem prévia oitiva da administração, revela-se prematura. Nesse sentido, eu voto pelo conhecimento, no mérito pelo seu não provimento, por remessa e expedição de ofício. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Em seguida, um edital de concorrência de número 3 de 2017, Prefeitura do município de Itatiaia, objeto de prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares de saúde, prazo de 12 meses, valor estimado total à ordem de R$ 4.450.000. O edital já foi conhecido e o judiciário cumpriu as determinações que lhe foram dirigidas na parecimento anterior ao julgamento. O voto é por licença plenária e arquivamento. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Prossigo com a representação que narra o inadimplemento contratual da Prefeitura de São João da Barra referente à aquisição de material hospitalar no exercício 2015 e 2017, no valor de aproximadamente R$ 160.000, e alega a existência de uma possível burla à ordem cronológica de pagamento. Os interesses perseguidos com a representação são essencialmente privados, de modo que a peça inaugural não se encontra revestida dos requisitos de admissibilidade da representação. Voto pelo bom conhecimento, expedição de ofício e arquivamento. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Em seguida, um edital de pregão presencial de número 55 de 2017, oriundo da Prefeitura do município de Nâmbio dos Rios, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção, operação e automatização do sistema remoto de alerta e alarme para por sirenes. O valor total chamado é da ordem de R$ 3.900.000. O certame foi revogado. E considerando que a interrupção dos serviços potencialmente expõe a vida e saúde da população de Nâmbio dos Rios aos riscos oriundos dos eventos com deslizamentos de terra e enchentes, e tendo necessário expedir uma comunicação ao jurisdicionado para que preste esclarecimento sobre essa revogação. Portanto, eu voto pela ciência plenária, comunicação e retorno ao relatório original. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. E finalizando a pauta de direito sumário, eu apresento o edital de pregão presencial número 55 de 2019, do Fundo Municipal de Saúde de Macaé, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de medicamentos. O valor global é estimado da ordem de R$ 10 milhões. Entendo que neste momento o instrumento está apto a ser conhecido com as determinações elencadas no voto escrito. O voto é pelo conhecimento, determinação e arquivamento. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. E finalizando minha pauta por hoje, eu relataria um processo em pauta ordinária de informações reservadas. Trata-se de uma denúncia formulada por cidadão em face de possíveis irregularidades na contratação de pessoa jurídica para publicação de atos oficiais da Câmara Municipal de Itaguaí. E diante da inércia do responsável em atender às decisões dessa corte,
eu entendo pela aplicação de multa. O voto, portanto, é pela aplicação de multa no valor equivalente a 3.000 FIR ao senhor Nizam César dos Reis Santos e por comunicação. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Senhor presidente, com isso, eu minha volta por hoje, eu dou a palavra a Vossa Excelência. Obrigada, conselheiro Marcelo. Convido então agora a fazer uso da palavra e relatar a sua pauta, o conselheiro André Esquerda Martins. Senhores conselheiros, senhores representantes do Ministério Público, em pauta especial trago 4 processos. Primeiro, recurso de reconsideração, em processo que versa sobre relatório de gestão fiscal, referente ao primeiro quadrimestre de 2015 do Poder Executivo do município de Areal. A CAR sugere o conhecimento e não aproveitamento do recurso. Eu divido o entendimento da instância técnica, pois o recurso apresentado não se enquadra entre as hipóteses legais de cabimento. A decisão plenária atacada apenas rejeitou as razões de defesa, deixando de aplicar multa, pois o responsável já havia sido penalizado no feito que versa sobre o RGE no terceiro quadrimestre do mesmo exercício. Por tal razão, voto pelo não conhecimento e comunicação. Como voto? Aprovado. A seguir, prestação de contas de governo da Prefeitura Municipal de Mesquita. O corpo instrutivo, após a análise das razões de defesa apresentadas, entendeu por afastar a irregularidade relativa ao cancelamento dos réus a pagar processados. Todavia, quanto às demais irregularidades inicialmente apontadas, manteve a sugestão para emissão de parecer prévio contrário, em face da ausência de superávit financeiro para abertura de créditos adicionais e a saída de recursos da conta do Fundeb sem a devida comprovação. O Ministério Público de Contas também excluiu a irregularidade relativa ao cancelamento dos réus a pagar processados, mantendo, contudo, sua conclusão pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas, em razão das mesmas irregularidades mantidas pelo corpo instrutivo, além da questão da ausência de CRP e o não cumprimento do limite mínimo em ações e serviços públicos de saúde. Estou de acordo com a conclusão do corpo técnico e do parquê em afastar a irregularidade relativa ao cancelamento dos réus a pagar processados, uma vez que os documentos encaminhados pelo jurisdicionado justificam tais cancelamentos. Também estou de acordo com a conclusão do corpo técnico e do parquê em manter as irregularidades relativas à ausência de superávit financeiro para abertura de créditos adicionais, bem como a saída de recursos da conta do Fundeb sem a devida comprovação, tendo em vista que o déficit financeiro apurado na fonte Fundeb não permite a abertura de créditos adicionais, e que o fluxo financeiro na movimentação da conta do Fundeb, apurado por este tribunal, revelou um resultado superior ao registrado na contabilidade do órgão, o que demonstra a saída de recursos da conta do Fundeb sem a devida comprovação. Minhas divergências com a conclusão do parquê se referem à questão previdenciária e ao não cumprimento do limite mínimo em ações e serviços públicos de saúde. Desta forma, apresento voto pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas do município de Mesquita, de responsabilidade do senhor Jorge Lúcio Ferreira de Miranda, com 2 irregularidades, 33 impropriedades e as respectivas determinações, além de 2 recomendações, bem como expresso comunicação ao atual responsável pelo controle interno e ao atual prefeito municipal. Expresso ofício ao Ministério Público Estadual e ao Ministério da Saúde e endereço determinações à SGE. É como voto. Conselheiro Cristiano, como se posiciona? Acompanhe o relator. Conselheiro Marcelo? Com a relatora. Dessa forma, o voto da conselheira André Esquerda Martins está aprovado de maneira unânime. A seguir um recurso de revisão interposto em processo que versa sobre o edital de concurso público número 1 de 2007 para a contratação de servidores pelo Instituto de Seguridade Social de Maricá, que inicialmente acompanha o entendimento da CAR quanto à recepção da peça com recurso de reconsideração, pois interposta dentro do prazo previsto no artigo 88 do Regimento Interno, e quanto ao mérito, considero que os argumentos manejados não foram suficientes
para afastar a decisão pela aplicação de multa por descumprimento do prazo para encaminhamento dos editais de concurso público para análise desta Corte. No entanto, acolho o pleito recursal no que tange a desproporcionalidade da multa combinada, na medida em que o gestor, ainda que intempestivamente, enviou o ato público para análise desta Corte. Assim, reduz o quantum da sanção pecuniária de 5.000 para 2.000 por FIR-RJ. Voto, portanto, pela recepção como recurso de reconsideração, conhecimento, provimento parcial, comunicação e encaminhamento ao NDG. Como voto? Aprovado. A seguir, recurso de reconsideração interposto em processo que versa sobre registro de ato concessório de aposentadoria e fixação de proventos. O recurso foi apresentado contra a decisão que recusou o registro do ato por ausência de justificativos para a inclusão de parcelas, o erro na fundamentação condicional do benefício, ausência de esclarecimentos quanto à validade dos proventos e não comprovação da publicação de sua fixação. Discordo da CAR quanto à recepção da peça com recurso de revisão, pois considero que a data adequada para aferir a tempestividade é aquela em que a interessada apresentou seu recurso junto ao órgão jurisdicional e recebo, portanto, as razões ofertadas com recurso de reconsideração. Os argumentos apresentados pela recorrente, notadamente a pretensa ocorrência de prescrição administrativa, não merecem prosperar, sendo incapazes de modificar a decisão recorrida. Desta forma, eu voto pela recepção como recurso de reconsideração, pelo conhecimento do recurso, não provimento, comunicação e encaminhamento ao NDG. Como voto? Aprovado. Em rito sumário, trago 2 processos. Primeiro, uma representação aforada nesta Corte em face de supostas irregularidades praticadas no edital de concorrência número 5 de 2016, deflagrado pelo município de Resende, com vista à concessão de uso onerosa de área pública. Na medida em que se encontra pendente de julgamento a ação judicial que discute a legalidade do certame, voto pelo sobrestamento, expedição de ofício, comunicação, determinação e ciência. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. A seguir, representação apresentada pelo Procurador-Geral da ALERJ para dar ciência a esta Corte de que a Polícia Militar no Estado do Rio de Janeiro não respeitou, no pregão eletrônico número 54 de 2017, a Lei Estadual número 7.467 de 2016. A referida lei determina que nas licitações para aquisição ou locação de viaturas para a PEMERG seja exigido blindagem dos para-brisas, tendo em vista as recentes alterações na estrutura da PEMERG, que passou a possuir status de secretaria, voto pelo conhecimento, comunicação e expedição de ofício. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Por último, reincluo em pauta processo que traz embargos de declaração interpostos em face de decisão que declarou a ilegalidade deste termo de ajuste de contas e rescisão amigável, formalizado pelo Instituto Estadual do Ambiente. Uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso, todavia, quanto ao mérito, concordo com a análise realizada pelo corpo técnico, na medida em que não existe qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, motivo pelo qual voto pelo conhecimento, não provimento e citação para a defesa ou recolhimento do débito. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Senhora Conselheira, que seria a minha pauta, agradeço e devolvo a palavra ao vosso diretor. Obrigada, conselheira Andréia. Passo então a palavra agora ao conselheiro Cristiano Lacerda. Antes de dar continuidade ao relato da minha pauta, eu trago em mesa, por força do parágrafo 1º do artigo 84A do Regimento Interno desta Corte, 2 processos referentes a tutelas provisórias concedidas desde a última sessão plenária em que estive presente. O primeiro deles, o processo TCRJ número 207.288/0/2019, trata de representação formulada pela Secretaria-Geral do Controle Externo desta Corte, com pedido de medida cautelar em virtude de fundado receio de grave lesão ao erário decorrente de desembolsos realizados pelo Legislativo Municipal de Nova Iguaçu. Em apertada síntese, a SGE informou que está em curso processo de auditoria governamental realizado na Câmara Municipal de Nova Iguaçu, tendo em vista que no período de 2010 a 2018, as despesas com concessão de diárias para servidores e agentes políticos para capacitação em outros estados
alcançaram o elevado montante de R$ 25,9 milhões, em que pese tenha sido devidamente notificada, a administração da Câmara Municipal não providenciou a digitalização dos processos de pagamentos relativos à concessão de diárias, fato que foi agravado pela notícia de que nos dias 29 e 30 de março ocorreram incêndios nas dependências da sala onde se encontravam os referidos processos, culminando com a perda da documentação. Por estarem presentes o Fundo Boniures e o Veículo Imora, em 17 de abril proferi decisão monocrática na qual determinei, número 1, a imediata suspensão dos empenhos e pagamentos de diárias aos servidores e agentes políticos da Câmara em face da participação em cursos de capacitação fora do Estado até a decisão de mérito do processo de auditoria governamental em curso nesta Corte de Contas. E, número 2, a reconstituição dos processos de pagamento de diárias que foram consumidos no incêndio. Esta é a decisão que trago ao plenário. Conselheiro Marcelo, referendo, se calcular. Conselheira Andréia, então está referendada pelo plenário. O segundo processo, o processo TCRJ número 230.846/3 de 2018, refere-se à auditoria governamental realizada na Prefeitura de Japeri, tendo por escopo verificar a regularidade dos processos formais e de execução do contrato número 8 de 2018 e termos aditivos número 1 e 2 de 2018. Corrigindo, contrato número 8 de 2017 e termos aditivos número 1 e 2 de 2018. O referido contrato e seus aditivos foram celebrados entre o município de Japeri e a empresa WA de Oliveira Transportes, Comércio, Locação e Serviços Microempresa e tem como objeto a locação de máquinas pesadas e caminhões no montante de R$ 6,6 milhões. Após a realização dos trabalhos, a equipe de inspeção requeriu a concessão de tutela provisória para determinar ao chefe do Poder Executivo que adote providências necessárias para a realização de um novo procedimento licitatório, bem como para que o ente se abstenha de celebrar qualquer tipo de aditivo ao contrato número 8 de 2017. Dentre as diversas irregularidades apuradas, ressalto que, embora tenha sido vedada a subcontratação do objeto no edital que deu origem ao contrato, foi constatado que as máquinas e caminhões locados não pertencem à empresa contratada, que figura como mera intermediária entre a Prefeitura e os efetivos proprietários dos bens. Portanto, considerei estarem presentes os requisitos aptos a ensejarem a concessão de tutela de urgência, representados pelo descumprimento das normas legais na execução do contrato e pelo receio de grave lesão ao interesse público, razão pela qual, em 18 de abril, proferi decisão monocrática, na qual determinei a suspensão dos empenhos e pagamentos à empresa WA de Oliveira Transportes. Esta foi a decisão. Conselheiro Marcelo, referenda. Referendo. Conselheira Andréia. Referendo. Então está referendada pelo plenário. O processo da pauta especial foi relatado inicialmente, passa para a pauta de rito sumário, na qual relatarei 8 processos. Os 2 primeiros processos, meus votos são em desacordo com o construtivo com parecer no chefe especial. O primeiro deles é a concorrência pública número 1 de 2018, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos domiciliares e hospitalares, no valor de R$ 8 milhões, celebrado pela Prefeitura Municipal de Nilópolis. A realização do certame estava marcada pelo dia 19 de abril de 2018, tendo sido adiado sem dia. Diante da inércia do jurisdicionado e atender às determinações desta Corte, o Corpo Produtivo e o Parquê de Contas manifestaram-se por nova notificação para a defesa. Contudo, divirjo desta proposta. Trata-se da 5ª submissão plenária deste processo, sem que se possa analisar minimamente os aspectos de legalidade e economicidade deste edital. Ressalto que já foram concedidas diversas oportunidades de saneamento do feito que se mostraram infrutíferas ante o descumprimento reiterado das decisões desta Corte, o que enseja a aplicação de multa com fulcro no artigo 63 da Lei Orgânica. Persistem diversas e graves inconsistências no edital que se referem aos custos dos serviços e na demanda dos quantitativos indicados na planilha orçamentária, dentre outros. Assim, considerando a reprovabilidade da conduta do gestor, o caráter essencial dos serviços licitados e o risco de ser a futura contratação antieconômica, impõe-se a declaração de ilegalidade com a consequente anulação desta concorrência pública. Portanto, voto pela declaração de legalidade e aplicação de multa de 10 mil FIR ao atual prefeito de Nilópolis, Comunicação e Ciência. Alguma divergência? Sem Senhor divergência. presidente, gostaria só apenas de fazer uma pequena sugestão para o conselheiro Cristiano. Nada que apoie o voto, mas basicamente eu particularmente adoto essa praxe
quando tem decisões desse tipo, conter no voto uma sugestão, uma recomendação, um disclaimerzinho, para ressaltar o fato de que, diante da declaração de legalidade do edital, que possíveis contratações emergenciais sem licitação podem ser sujeitas a eventualmente ser sujeitas a algum tipo de sanção, caso constate que seja emergência fabricada ou, por exemplo, desse tipo. Então, basicamente, é só uma sugestão, não sei se Vossa Excelência já adotou esse tipo de prática em colocar como uma ressalvazinha no voto, justamente para chamar a atenção e direcionar o fato de que a declaração de legalidade não abre. Hoje mesmo, na pauta de Vossa Excelência, se não me engano, havia uma situação em que os jurisdicionados, de uma certa forma, quis já da ciência ao tribunal, como se isso fosse, por conta da declaração de legalidade do edital, foi necessária a realização de uma dispensa emergencial, como se tivesse compartilhando responsabilidade, né? O que absolutamente não procede. Não procede, exatamente. Então, acho que é prudente, como sugestão, colocar esse texto. Obrigado pela sua contribuição, eu acho pertinente e gostaria de incorporar, sim, no caso. Será melhor trazer na próxima sessão ou podemos incorporar Não, acho que pode ser incorporado. Não sei se a conselheira André está de acordo com essa. Vai ser justo. Havendo concordância. Então, incorpora essa sugestão de pronto. Eu acompanho. E agradeço a gentileza. Então, está aprovado com a incorporação da sugestão trazida pelo conselheiro Marcelo Verde de Maia. Passo para o processo seguinte, que é uma representação interposta por Fabrício J. de Almeida, microempresa, em face de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Silva Jardim na elaboração do pregão presencial número 6 de 2019, cujo objeto é o registro de preços para a contratação de sociedade empresária especializada na prestação de serviços de preparação de alimentos, copeiragem e demais serviços correlatos no valor estimado de R$ 12,7 milhões. O referido certame encontra-se suspenso por força de concessão de tutela de urgência nos termos da decisão proferida pela eminente conselheira Andréa Siqueira Martins. Após o retido exame dos autos, verifico que o destinatário da peça essencial não se encontra adequadamente legitimado neste processo, não tendo sido apresentada a cópia da procuração outorgada ao senhor José Antônio Faleiro Camargo. Contudo, apesar da inobservância dos requisitos de admissibilidade da presente representação, entendo ser possível o prosseguimento da análise de mérito, dando-se resultado útil ao processo. Quanto ao mérito, a representação é integralmente procedente, tendo sido apontados pelo corpo instrutivo diversos vícios no edital que ensejaram a declaração da sua ilegalidade, com a consequente anulação da licitação. Tais vícios comprometem a economicidade da futura contratação, bem como restringem a competitividade do certame devido à irregular aglutinação do objeto licitado e à previsão de exigências excessivas para o efeito de habilitação. Pelo exposto, voto pelo conhecimento em caso, procedência, declaração de legalidade, comunicação, determinação, recomendação e expedição de ofício. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. No processo seguinte, eu posso estar parcialmente de acordo com o corpo instrutivo comparecer no Ministério Público Especial. Trata-se do pregão presencial número 12 de 2019, encaminhado pela Prefeitura de Nilópolis, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para o serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e resíduos de serviço de saúde no valor total estimado de R$ 10,9 milhões, que se encontra adiado sine die. É a primeira submissão plenária do presente e verifico a existência de falhas que impedem o conhecimento do edital, devendo ser mantido o adiamento do certame. Preliminarmente, destaco que o objeto do pregão hora em exame é idêntico ao da concorrência pública número 1 de 2018, cujo edital foi cadastrado neste tribunal como processo TCRJ número 222-923-9/2018, sob a minha relatoria, e que foi objeto de decisão também nesta sessão plenária, qual seja o voto 1 desta pauta de rito sumário. Sendo assim, entendo que o jurisdicionado deve apresentar os esclarecimentos em relação à duplicidade de editais com o mesmo objeto. Quanto ao mais, destaco que o projeto básico que foi encaminhado sem a presença de elementos imprescindíveis à sua análise, bem como a planilha orçamentária não informa a data base de referência e nem o BDI aplicado.
Assim, destaque em meu voto escrito que as considerações de qualificação técnica para a habilitação do certame contrariam a lei de licitações, configurando cláusulas restritivas à competitividade, razão pela qual devem ser excluídas ou alteradas. Portanto, voto pela comunicação, recomendação e ciência. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Nos 5 processos seguintes, os votos estão de acordo com o corpo constitutivo com o parecer do Ministério Público Especial. O primeiro deles é um edital de licitação. Trata-se da concorrência pública número 3 de 2019, oriundo da Prefeitura de Caxias, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a implantação de obras de canalização do canal Caboclos, no valor total de R$ 28 milhões. Foram constatadas diversas inconsistências no instrumento convocatório que devem ser adequadas. Verifico que não foi previsto o prazo para execução do objeto contratual, nem critério de reajuste para retratar a variação do custo de produção e dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, contrariando o artigo 40, inciso 11 da Lei de Licitações. Ademais, os elementos do projeto básico, além de terem sido encaminhados de forma pouco legível, não foram suficientes para possibilitar a verificação dos quantitativos estimados para os itens de serviços indicados na planilha orçamentária. No que tange ao licenciamento ambiental, destaco que a sua ausência poderá impossibilitar a decisão precisa do custo do empreendimento, bem como poderá gerar prejuízo à administração pública, caso o órgão de gestão ambiental entenda pela inviabilidade da obra após a elaboração do projeto básico. Pelo exposto, voto pela comunicação e ciência. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. A seguir, uma representação em face da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, interposta pela empresa fluminense de serviços Eireli, em face de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura na elaboração do edital de concorrência pública número 1 de 2018. Retornam os autos para a comprovação de atendimento integral da decisão plenária anterior, inexistindo óbices ao prosseguimento da licitação. Pelo exposto, voto pela ciência ao plenário, por expedição de ofício e arquivamento. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. A seguir, representação interposta pela sociedade empresária Valide Soluções e Serviços S.A. contra supostas irregularidades cometidas pelo DETRAN no pregão eletrônico número 27 de 2018. O referido certame tem como objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços, visando ao fornecimento de sistemas de tecnologia da informação para controle, fiscalização e auditoria de estabelecimentos comerciais relacionados aos processos de desmontagem e reciclagem de veículos em final de vida útil e de comércio de suas partes e peças. No que tange ao não julgamento do recurso administrativo apresentado pela hora representante, o jurisdicionado informa que o recurso não foi apreciado em razão da revogação do edital. Contudo, neste ponto, conforme bem ressaltado pela Coordenadoria de Editais, apesar da revogação do edital, é dever da administração pública analisar e julgar as impugnações e recursos apresentados pelos interessados e suas respectivas manifestações e decisões. Quanto ao mais, verifico que o jurisdicionado encaminhou os documentos pertinentes à formalização da revogação do edital, incluindo a justificativa do ato. Nesse sentido, voto pela ciência ao plenário, recomendação de expedição de ofício e arquivamento. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. A seguir, nova representação em face da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, interposta por Edgar Nogueira Soares, em face de supostas irregularidades cometidas pela SEAP na elaboração do edital relativo ao pregão eletrônico número 1 de 2019. Registro do processo referente ao edital encontra-se apenso ao presente e será relatado a seguir nesta pauta de rito sumário. É o voto seguinte. O Corpo Constitutivo e o doutor do Ministério Público manifestaram-se pelo conhecimento e procedência parcial da representação. Após a manifestação das instâncias instrutivas em 29 de abril de 2019, ingressou o documento terceiro número 18.510-4 de 2019, no qual consta a manifestação da SEAP. No entanto, em apreço à celeridade processual, deixo de propor a diligência interna para a reanálise dos autos, desde que os questionamentos apresentados pelo representante foram esclarecidos nos autos do processo de que trata o edital combatido, sendo certo que a manifestação do jurisdicionado não possui o condão de alterar a conclusão exarada pela instância técnica. Como bem ressaltou o Corpo Constitutivo, o responsável afastou todas as alegações do representante, à exceção daquela referente à indevida exigência de vinculação do responsável técnico ao quadro permanente da empresa licitante na data do certame. Entretanto, destaca que o item
12.5.2 do edital combatido, que continha a referida exigência, foi alterado em atendimento às decisões desta Corte de Contas. Desta forma, voto pelo conhecimento, procedência parcial, expedição de ofício e anexação. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Agora, o pregão eletrônico número 1 de 2019, o da SEAP, cujo objeto é a contratação de empresas especializadas de prestação de serviços contínuos de nutrição, preparo e fornecimento de refeições transportadas para internos custodiados e para os demais servidores do sistema penitenciário do Estado, com valor estimado atualizado para R$ 350,1 milhões que se encontra adiado sem medir. Observo que o jurisdicionado atendeu a grande maioria dos itens da comunicação plenária anterior. Faço um registro que a análise do presente processo resultou uma economicidade na ordem aproximada de R$ 22,8 milhões. Nesse sentido, não vislumbro óbices ao conhecimento deste instrumento convocatório. Portanto, voto pela ciência ao plenário, conhecimento, determinação, recomendação e arquivamento. Com voto? Com relator. Aprovado. Passo para a pauta ordinária, na qual trataria apenas um processo. Esse processo é o ofício regularizador das contas de governo do município de Nilópolis, no qual eu voto pela ciência ao plenário, desatenção e arquivamento. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Passo para a pauta ordinária complementar, na qual relatarei 4 processos. Nos 2 primeiros processos, meus votos são de desacordo com o consultivo e de acordo com o parecer do Ministério Público Especial. São 2 consultas. A primeira delas é uma consulta formada pelo Procurador-Geral do município de Itatiaia, questionando acerca da possibilidade do município cobrar juros e multas sobre valores inscritos em dívida ativa e não pagos. Embora tenha se manifestado quanto ao conhecimento da consulta e expedição de ofício com resposta ao consulente no mérito, a CAR e a PGT manifestam-se em sentido contrário. Desta feita, acompanho a sugestão do Parquê de Contas e voto pela diligência interna para que a Coordenadoria Especializada da SGS se manifeste quanto ao mérito da presente consulta. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. A consulta seguinte foi formulada pelo presidente da Câmara Municipal de Paracambi com questionamento acerca da viabilidade de utilização de valores recebidos a título de ressarcimento de sinistros, como entrada de recursos financeiros de livre utilização. Também neste processo, no mérito, a CAR e a PGT se manifestaram em sentido contrário, razão pela qual acompanho o Parquê de Contas e voto pela diligência interna. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. No processo seguinte, o meu voto está parcialmente de acordo com o constitutivo e de acordo com o parecer do Ministério Público Especial. É uma tomada de contas estará instaurada pela Pesagro Rio, que é a empresa de pesquisa agropecuária do Estado do Rio de Janeiro, em decorrência do desaparecimento de 17 semoventes bovinos, sob a guarda e responsabilidade do senhor Carlos Machado Ribeiro. Na última sessão plenária foi dirigida a citação responsável para que apresentasse razões de defesa ou recolhesse o débito apurado no valor de 17,7 mil FIR. Não obstante, o senhor Carlos Ribeiro tenha sido devidamente comunicado a decisão desta Corte de Contas, quedou-se inerte ao chamamento deste tribunal, razão pela qual foi emitido o certificado de revelia número 12 de 2019. Assim sendo, fica caracterizada a negligência do interessado, que não apresentou qualquer elemento que desconstituísse os fatos apurados, reputando-se como verdadeiro e certo o débito levantado. Nesse sentido, voto pela irregularidade das contas, imputação de débito e notificação. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. No processo seguinte, uma voz está de acordo com o constitutivo com o parecer do Ministério Público Especial. É uma consulta encaminhada pelo presidente do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, solicitando o pronunciamento desta Corte de Contas sobre instauração e organização de procedimentos de tomada de contas. Por estar de acordo com a CAR, a BGT e o MPE, manifesto-me para que seja enviada a seguinte resposta ao consulente. Número 1. A instauração de tomada de contas apenas será dispensada nas hipóteses previstas no inciso do artigo 4º, parágrafo único da deliberação TCRJ número 279/2017. Isto porque a redação do artigo 13, inciso 1, combinado com o parágrafo 1º da referida deliberação, não autoriza a instituição de valor de alçada que libere o órgão jurisdicionado de instaurar a tomada de contas, já que, nos casos em que a mesma não seja de encaminhamento obrigatório, esta Corte possui a faculdade de requerer o seu encaminhamento
ou examiná-la em loco em sede de auditoria. Ponto. Número 2. Dispõe o órgão jurisdicionado de 120 dias contados da ciência do fato para encaminhamento da tomada de contas ao tribunal e estando incluídas neste interregno a fase de adoção e de conclusão das medidas administrativas, de instauração da tomada de contas, sua conclusão e do respectivo encaminhamento, de modo que não há lacuna na norma, não sendo a hipótese de aplicação na lógica do artigo 4º, parágrafo 1º, inciso 3 da Instrução Normativa 71 de 2012 do TCU. Ressalta-se que, mesmo nas hipóteses em que o encaminhamento da tomada de contas é dispensado, dispõe o órgão jurisdicionado do mesmo prazo de 120 dias para a conclusão da tomada de contas. Nesse sentido, voto pelo conhecimento da consulta, expedição de ofício, ciência SUM, SUI, SSO, SSR, SUP, CTO e arquivamento. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Passo para a pauta ordinária de informações reservadas, na qual relatarei apenas um processo. Neste processo, eu posto de acordo com o consultivo com parecer do chefe especial. É uma auditoria governamental realizada no âmbito dos órgãos estaduais e municipais jurisdicionados desta Corte de Contas, com vistas a avaliar de forma automatizada, com base em dados disponíveis, o risco de irregularidades associadas a contratações realizadas, tendo como produto novas tipologias para o indicador IRIS. Este trabalho tem como objetivo dar continuidade às atividades do Núcleo de Tecnologia da Informação da CTO no processo de implementação, validação e inclusão de novas análises ao referido indicador, que vem sendo utilizado pela SGE no apoio à seleção de objetos de auditoria. Ressalta-se que o presente relatório tem como foco a descrição de 3 novas tipologias incorporadas ao IRIS, de forma que, neste levantamento, foram realizados cruzamentos e análise de informações de contratações de órgãos municipais e estaduais de administração direta e indireta, focados na identificação de riscos de ações irregulares. Em face da análise procedida, considero pertinentes as medidas propostas, uma vez que os resultados obtidos por meio do relatório devem subsidiar o planejamento de futuros trabalhos de auditoria, razão pela qual voto pela ciência ao plenário e arquivamento. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Encerro minha pauta, agradeço a oportunidade e dou a palavra à Vossa Excelência. Obrigada, conselheiro Cristiano. Eu vou então passar a relatar a minha pauta desta sessão. Antes disso, eu apenas trago aqui em mesa para referendo uma cautelar que concedi nos autos de uma representação que foi oferecida pela empresa Trivale Administração Limitada, questionando a sua habilitação no âmbito de um pregão presencial realizado pela Câmara Municipal de Angra dos Reis. Esse pregão teve por objeto a prestação de serviços de administração e emissão de cartões magnéticos, ou com chip de débito para uso de combustível. Eu deferi essa cautelar sobre os conselheiros uma vez que a temática versada na representação diz respeito à interpretação da norma do artigo 87, inciso 3º e 4º da Lei de Licitações. Em relação a essa matéria, há entendimento consolidado no âmbito do tribunal quanto à distinção da abrangência dos efeitos das sanções previstas no inciso 3º e inciso 4º. E no caso concreto, a Câmara Municipal de Angra dos Reis, ao verificar, para fins de habilitação, a existência ou não de sanções, preferiu o entendimento que vai de encontro àquele consolidado no tribunal. Então, por essa razão, eu acabei deferindo a tutela provisória, determinando-se que a Câmara Municipal de Angra dos Reis se abstenha de praticar qualquer ato decorrente do pregão presencial e informe sobre a atual fase do procedimento licitatório, bem como sobre a irregularidade trazida pelo representante. Dado se Vossas Excelências estão de acordo com essa cautelar, se é referendo. Referendo. Então, ela está referendada pelo plenário. Bom, dando prosseguimento, agora sim, na minha pauta, eu trago em pauta ordinária complementar 3 processos. Os 2 primeiros, na realidade, eles tramitam em conjunto, é um contrato e um termo aditivo, aí relativo, da Prefeitura Municipal de Resende. Eu fiz esse processo constar em pauta presencial, apenas para chamar a atenção de Vossas Excelências para o fato de que
eu estou acolhendo aqui as razões de defesa trazidas pelo jurisdicionado com base na regência trazida pela Lei 13.655 de 2018. Faço aqui menção a alguns precedentes do Tribunal de Contas da União em relação à aplicação dessa normatividade da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, eu fiz constar esse processo apenas para chamar a atenção de Vossas Excelências para o fato de que estou aqui acolhendo as razões de defesa com base na aplicação dessa lei. E caso alguma divergência, o meu voto, na verdade, é por acolhimento das razões de defesa, conhecimento em caso e comunicação atual ao prefeito. Alguma divergência? Sem Divergente. Pode estar aprovado. Ambos, né? Na verdade, do contrato do termo aditivo, que tramitou em conjunto. Em seguida, um relatório de auditoria governamental, em que eu estou acompanhando parcialmente o corpo instrutivo e o parecer do Ministério Público. Eu estou dando ciência plenária a respeito dos resultados da auditoria, uma auditoria realizada na Secretaria de Estado de Segurança Pública, salvo engano, em 2013, tendo por objeto, portanto, circunstâncias relacionadas a 2013, sem que tenha havido chamamento ao processo dos jurisdicionados até o presente momento, inclusive com insubsistência de entendimentos que à época haviam sido firmados pelo corpo instrutivo, inclusive já revisitados à luz, especialmente dos temas 377 e 484, de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Fiz constar também esse processo aqui nessa pauta de plenário presencial, apenas para chamar a atenção de Vossas Excelências que, embora eu esteja concordando com as conclusões trazidas pela Secretaria-Geral de Controle Externo, especificamente pela Subsecretaria de Pessoal, existe uma interpretação que é dada a um item de repercussão, uma tese jurídica fixada pelo Supremo, em relação ao qual eu não adiro integralmente ao entendimento perfilhado pelo corpo instrutivo. Então, é exatamente por isso que eu chamo a atenção para o fato de que, embora esteja concordando com as conclusões, eu faço essa ressalva de que essa tese jurídica trazida pelo corpo instrutivo, à luz da repercussão geral do Supremo, merece um melhor aprofundamento por parte do Tribunal. O meu voto, portanto, é por ciência ao plenário, comunicação e arquivamento. Estão de acordo? De acordo. O voto está aprovado. Em seguida, em pauta ordinária com informações reservadas, eu trago 2 processos. O primeiro é uma denúncia com tratamento sigiloso. Nessa denúncia narram-se irregularidades relacionadas à pessoa nomeada na administração pública municipal de Sapucaia. Eu estou conhecendo a denúncia, estou notificando o jurisdicionado para que apresente razões de defesa, dou ciência ao jurisdicionado, comunicação ao atual presidente da Câmara Municipal, comunicação ao atual responsável pelo controle interno, ciência ao denunciante e ciência à Secretaria-Geral de Controle Externo. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, uma outra denúncia, na verdade, uma denúncia que foi recepcionada com representação, questionando o edital de concorrência pública, no edital de concorrência pública de Petrópolis. Eu estou dando ciência ao plenário a respeito dos fatos narrados nessa representação, acolho parcialmente no mérito as questões trazidas, expresso ofício ao jurisdicionado, direciono uma determinação à CGD para fins de digitalização e também promovo a anexação desses autos a outras representações que já tramitaram no tribunal e que versam sobre o mesmo instrumento convocatório. Vossas Excelências estão de acordo com esse voto? De acordo. De acordo, dessa forma ele está aprovado. Com isso, eu finalizo a minha pauta desta sessão. Agradeço a presença de Vossas Excelências e nada mais havendo, então, a ser objeto de deliberação, eu declaro encerrada.